coisa sensacional é como que o Field View vai ajudar o produtor a maximizar a sua produtividade. E aí eu vou mostrar como isso é feito usando 3 ferramentas. Além do Climate Field View, só a palma da minha mão e a ponta do meu dedo. Mas para fazer isso, eu vou usar aqui um caso dos nossos clientes de primavera, a família Brown. Então, queria agradecer o seu Junias e os seus filhos, o Martim e o Christian, que estão aqui representando. Obrigado por ter cedido esse caso aqui para a gente usar aqui na plenária. Então vamos lá, no final da safra de soja, acabou a colheita de soja, a família Brown vai ter à sua disposição um relatório de produtividade para cada um dos seus talhões, de maneira muito simples, automaticamente. Tá? Eu quero explorar aqui o talhão 8. Então eu vou no talhão 8 e eu tenho um relatório de produtividade por variedade de soja. Qual é a conclusão que a gente tira desse relatório? Uma variedade performou melhor do que a outra, correto? Eu vou dar um número para vocês aqui, é uma diferença de 10 sacas por hectare para a variedade que performou melhor. Então pronto, né? Conclusão tomada, agora a gente já sabe qual é a melhor variedade para aquele talhão. Agora a gente acabou de falar sobre tecnologia de transferência de dados, sobre mapa em alta resolução, para a gente parar aqui na média. Então o Field View te permite, na ponta do seu dedo, ir um passo além. E eu vou um passo além aqui. Eu vou analisar o meu mapa de produtividade em alta resolução. Esse é o meu mapa de produtividade para esse talhão. O que a gente consegue ver nesse mapa de produtividade? Está muito claro que a produtividade mais baixa está concentrada no canto inferior esquerdo do talhão, concorda? E aí, como a gente estava falando agora de produtividade por variedade, o Field View ele permite que você compare essas duas informações também em alta resolução. Então, com um toque, eu vou colocar na tela e vou comparar o mapa de produtividade com o meu mapa de variedade. Quando vocês olham para isso daqui, qual é a conclusão que vocês tiram? Não existe nenhuma correlação entre a variedade plantada e a produtividade. Agora o Field View, ele te ajuda a fazer mais do que isso. Eu quero analisar essa informação, eu quero comprovar. Então eu vou fazer o seguinte, com a ponta do meu dedo, eu vou circular uma área de maior produtividade nesse talhão, a área que está mais em verde. Tá? Quando eu fizer isso, o Field View vai me dar um relatório de produtividade detalhado para aquela área específica. Nesse relatório eu consigo ver que, na verdade, quando eu olho somente para a área de maior produtividade do talhão, as duas variedades empataram. A conclusão é o contrário do que eu tinha tirado anteriormente. É isso que a alta resolução faz por você. Esse é o impacto na tomada de decisão. O que é interessante desse caso é que, na verdade, a família Brown sabia o que estava acontecendo nesse talhão. Eles tinham um problema de nematóide nesse talhão. O que eles não sabiam, e o que o Field View ajudou a demonstrar para eles, era a extensão e o impacto do problema. Então, através do Field View, eu consigo ver que a área de nematóide ela é quase 15% do talhão, e nessa região eles produziram 16 sacas por hectare. Isso é uma diferença de 62 sacas em relação à área mais produtiva do talhão. A família Brown teve prejuízo nesse canto do talhão, e o Field View está mostrando para eles esse prejuízo. Agora, boa análise só faz sentido quando ela leva uma boa tomada de decisão, e para mim esse é o perfeito exemplo. O que a família Brown fez no plantio de safrinha de milho? Vocês veem nesse mapa de plantio que eles plantaram o milho somente na área de maior potencial produtivo. A área afetada pela nematóide, eles escolheram plantar crotalária. Agora eu vou mostrar um outro caso para vocês. Mas primeiro, presta atenção nessa informação. Com o Field View você consegue ver a sua produtividade em alta resolução. O caso seguinte que eu vou mostrar é um talhão do nosso cliente Juarez Vendrúsculo, lá de Primavera. Aliás, também queria agradecer aqui ao Juarez Vendrúsculo por ter cedido essas informações, e vou aproveitar para fazer um parênteses e reforçar a seriedade que a Climate leva em relação à privacidade dos dados dos produtores. Todos os casos que vocês estão vendo aqui hoje nessa apresentação, tanto os que o Matheus passou, quanto os que eu estou passando agora, foram gentilmente autorizados pelos nossos clientes, senão eles não estariam aqui. Ok? Boa. Mas então vamos seguindo com o exemplo do Vendrúsculo. Então esse é um talhão que fica muito claro, através do Field View, que existe uma mancha de baixa produtividade no meio do talhão.
talvez sem o Field View, o Vendroscolo não pudesse ter essa quantidade de informação, concordam? Agora, Matheus, presta atenção no que é um operador dedicado, né? Então, o operador, ao longo da safra, ele tirou uma foto no Field View e fez uma marcação sobre o problema que estava acontecendo ali durante a colheita, tá? Não sei se vocês conseguem ler aqui na nota, mas ele tirou uma foto de um problema de capim amargoso justamente nessa região em que a produtividade estava muito baixa. Então, com o Field View, o Vendroscolo consegue agora identificar qual é o problema. E assim como eu tinha mostrado no exemplo anterior, eu consigo também, com a ponta do meu dedo, quantificar esse problema nessa área. Então, o problema de capim amargoso aqui levou uma produtividade nesse talhão de 2,8 toneladas por hectare. Isso, em relação à média, é um impacto de 20 sacas por hectare, em uma área de quase 1/3 do talhão. Então, mais uma vez, é o Field View trazendo informação que o cliente não necessariamente teria sem o uso da ferramenta. Então, guardem esse segundo ponto. Não só o Field View te permite ver a sua produtividade em alta resolução, também te ajuda a identificar os fatores que afetaram essa produtividade. Agora, o terceiro e último exemplo, mais uma vez, do nosso cliente Richard Ferrell, lá de Rio Verde, que tem feito um uso muito interessante do Field View, tá? Eu vou mostrar aqui o mapa do plantio de milho do Richard Ferrell. Então, usando a facilidade do Field View, o Richard resolveu plantar um ensaio de híbridos durante a safrinha, com 7 híbridos diferentes no mesmo talhão. Então, ele plantou usando o Field View, ele vai colher usando o Field View, e ele vai ter automaticamente a resposta sobre quais são os híbridos que estão performando melhor. Então, ao ajudar o produtor a ver a produtividade em alta resolução, a comparar os fatores que afetaram a produtividade e a transformar a sua fazenda em um grande campo de experimento, o Field View está ajudando os nossos clientes a maximizar a produtividade. Mas, Pedro, depois de ver tudo isso, tenho certeza que todos aqui devem estar pensando como que o operador se relaciona com essa plataforma. Vamos ouvir? Assim, pelo que a gente escutava, assim, não, um equipamento, antes de ver, né, era totalmente diferente. É um pensamento que a gente tem, falar, é um equipamento complicado. Mas depois começa a mexer, é muito simples. Simples demais, muito simples. Em matéria de simplicidade não tem erro nenhum, é bem simples mesmo. Quando eu entrei lá e comecei a mexer, aí falou, não, aqui estamos em casa, né? Parecia ser um pouco difícil, né? Mas conforme a gente foi mexendo, né? Foi se tornando fácil. No final acabou bem fácil para trabalhar. É igual smartphone que a gente está acostumado a mexer. No início eu apanhei um pouco, mas até pegar o jeito dele. Na verdade, hoje a gente tem que ir se aperfeiçoando em cima do material que está tendo na tecnologia hoje. Tudo de forma instantânea, né? Plantou hoje, de tarde já está sabendo o que foi feito. Porque a agricultura digital, ela vai melhorar muita coisa no nosso Brasil.